Dado esses eventos que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, isso tem me feito pensar um pouquinho. E eu quero ler um texto bíblico que vai nos ajudar na nossa conversa nesta manhã. E não ouviram, está em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 19, se você quiser acompanhar. Eu gostaria que você prestasse atenção, que eu estou lendo aqui, vai ajudar. E não ouviram aquele som de trombeta e a voz poderosa com uma mensagem que os israelitas pediram que parassem, porque não podiam ouvi-la mais. Eles não podiam suportar a ordem, comando de Deus. Se até um animal tocar na montanha, deverá ser apedrejado ou morto. Aquele espetáculo era de tal forma aterrador que o próprio Moisés declarou: estou a tremer de espanto. Em vez disso, vocês chegaram ao Monte Sião, que é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos milhares de anjos. Chegaram à Assembleia, à igreja dos primogênitos, dos filhos de Deus, cujos nomes estão escritos no céu. Chegaram a Deus, que é o juiz de todos os espíritos, daqueles que foram justificados e que já alcançam a perfeição. E chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, que derramou o seu sangue, que graciosamente perdoa, ao contrário do sangue de Abel. Não fechem, pois, os ouvidos a quem vos fala, porque se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, aquele que os advertia aqui na terra, muito menos escaparemos nós, se recusarmos ouvir aquele que é do céu. Quando Deus falou no monte Sinai, a sua voz fez tremer essa terra. Mas Deus diz-nos: ainda abalarei os céus e a terra. Com estas palavras, Deus mostra a fragilidade do mundo material, que pode ser sacudido, para que só fiquem as coisas inabaláveis. Visto que recebemos um reino que não pode ser destruído, sejamos agradecidos e agradeçamos a Deus, adorando-o com profunda e santa reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Esta palavra foi escrita para uma igreja que estava diante de um grande sofrimento, e quando a perseguição aumentou, quando a perseguição começou a ficar muito ferrenha, então alguns estavam desanimando, outros estavam indo para a apostasia, e Deus levanta esse escritor para nos escrever esse texto, para encorajar aquela igreja. E eu acho muito pertinente esse texto para nós, que ele narra, porque era um povo israelita, eram cristãos que eram judeus, e eles conheciam bem a história. E eles sabiam o que aconteceu no Monte Sinai. Quando Moisés, 3 meses depois que saiu do Egito, chegou no Monte Sinai. E chegando ali, Deus falou para Moisés: eu quero falar com o povo, eu quero estar no meio deles, foi para isso que eu tirei eles lá do Egito. Eu quero andar no meio deles, eu quero festejar, eu quero celebrar essa saída. E aí Moisés falou: tá bom, Deus. E aí sabe o que Deus fez? Mandou uma nuvem, porque Deus não tinha como diretamente falar com o povo. E Deus se apresentou. E à medida que Deus falava, o povo começou a falar: não, peraí, não. Lembra que vieram do Egito, vieram com uma vida totalmente impura, um monte de problema. E Deus falou para Moisés que eles se purifiquem, que eles se santifiquem, porque eu vou estar com eles. E Deus estava se revelando. E aí, quando Deus falou, eles disseram: não, para Deus, nós não aguentamos ouvir tua voz, é muito forte, não, nós não queremos te ouvir. E rejeitaram. Aí Deus falou para Moisés: então ok, sobe no monte, ali era o Monte Sinai, sobe, ele tomou então 70 anciãos, e Moisés subiu no monte. Chegou lá, Deus falou: agora Moisés, você sobe mais um pouquinho, e eu vou falar com você. E diz o texto que Deus falou face a face com Moisés. E ali Deus falou com Moisés. E foi ali que ele escreveu os 10 mandamentos. Foi ali que Deus deu os comandos.
E aí quando Moisés volta, olha só, o pessoal rejeitou ouvir Deus, passaram mais ou menos uns 40 dias, e aí o povo já começou a fazer um bezerro de ouro, e assim curvar aquele bezerro. Eles tinham rejeitado Deus, que estava tão animado que os tirou do Egito, agora eles preferem adorar um bezerro de ouro. E aí então Deus se manifesta novamente. E aí o que acontece com Hebreus é que Deus está falando a essa igreja que vocês não tenham a mesma atitude dos israelitas que saíram do Egito, que não quiseram ouvir Deus e rejeitaram. E foi ali que Deus se manifestou, de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. De tal maneira que quando eles não rejeitaram, Deus mandou fogo e aquele monte ficou totalmente fumejante, que nenhum animal podia tocar naquele monte, que seria morto. Ninguém. Foi um lugar totalmente como se estivesse ali sendo consagrado. E houve relâmpagos, houve uma manifestação da natureza sobrenatural. E naquela época, os povos, eles tinham os deuses da montanha, que era Shudá, ou Shud, uma palavra assim mais ou menos, não se sabe bem a palavra. E eles chamavam o Shud, o Deus das montanhas. Mas ali, eles descobriram o El Shaddai. É daí que vem a palavra, o Shud Shaddai. E aí então, eles colocam essa palavra El, que quer dizer mais poderoso, super poderoso. É uma palavra de aumentativo. E ali eles chamam a Deus de El Shaddai, porque foi ali que Deus se manifestou. Foi ali que Deus revelou o poder, a sua santidade, a sua glória, sua majestade, que Ele é o Deus maior que os deuses das montanhas. Ele é o El Shaddai. Por isso que me ocorreu, quando eu vi essa questão do Rio Grande do Sul, todo mundo falando El, mas esse El é espanhol, não tem nada a ver, é um artigo. Não é o El hebraico, que quer dizer super, poderoso, maior que. El Ninho. O El Ninho é um fenômeno que as águas do Pacífico se esquentam. E quando a água esquenta demais, existe um encontro da frente fria com a frente quente. Só que quando a água está muito quente, ela gera o furacão, os hurricanes que vêm para cá, ou pode formar esse fenômeno, porque onde tem muitas nuvens, elas não têm para onde ir, nem para a direita, elas param ali. E esse encontro termina criando o fenômeno do El Ninho e desaba uma chuva. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. El Ninho, chuvas que nunca, em 24 horas, 8 cidades do Rio Grande do Sul, choveu mais que no mundo inteiro. Nunca nenhuma cidade teve uma chuva nesse nível. E por isso, então, essa enchente e tudo isso que acontece. Nesta manhã, eu quero dizer para você, o mundo está preocupado com o El Ninho, porque virão mais desastres por aí. E a gente pensa, o El Ninho, como evitá-lo? A grande pergunta que eu faço é, a ciência explicou o fenômeno, mas quem é o agente? Quem está por trás do El Ninho? Aí eles culpam, é desmatamento, e vão falando por aí afora. Mas esse texto nos mostra que Deus, Ele é poderoso. E que ele diz aqui o texto, que foi uma manifestação tão grande que até o Moisés ficou, uau, peraí, que coisa, como é que pode algo assim? E aí, ele ficou apavorado, e nesse monte onde Deus se manifestou, houve uma tremenda manifestação. E o autor de Hebreus está dizendo, para nós não rejeitarmos o Deus que está falando. Porque esse texto nos dá base, dizendo que Deus usa esses fenômenos naturais, Ele intervém para chamar a nossa atenção, para falar a nós. E o próprio escritor diz, mais uma vez, assim como eu fiz no passado, que eu abalei as coisas materiais, o universo criado por Ele, eu vou sacudir novamente. O texto original aqui diz que Deus vai tomar os fundamentos da terra e vai balançar assim. Por que Deus faz isso? Para falar à humanidade.
Deus está falando. Eu até brinquei. A Madonna resolveu ir para o Rio de Janeiro e Deus resolveu ir para o Rio Grande do Sul. Eu sei que você vai falar, pastor, eu não concordo. Não tem problema. Mas esse texto está dizendo que Deus vai sacudir a natureza, as coisas materiais, o universo, o cosmos, para poder falar à humanidade. O objetivo de Deus não é destruir nada, mas é chamar a atenção. E nesse texto, Deus está falando. Deus está chamando a nossa atenção, porque há momentos em que nós não queremos mais ouvir Deus. Nós paramos de ouvir Deus. E Deus, então, precisa de uma forma mais objetiva e mais contundente se manifestar. Às vezes a gente fala com o nosso filho, filhinho, querido, tal. Aí ele não escuta, filho! Aí, opa, aí ele para. Então Deus, às vezes, tem que aumentar o volume da sua voz para nos falar. Esse monte que estava famegando. Lembra que aquele povo saiu do Egito? E eles vieram com todos aqueles cacuetes, aqueles maus costumes. E Deus falou, vocês têm que se purificar. Vocês têm que ter higiene. A purificação não é só no sentido moral. É no sentido de como eles se comportavam, o que eles comiam porco. Tinha muita coisa que podia infectar e destruir a vida deles. Então Deus traz a purificação. E a santificação. Vocês agora não são mais do Egito, não são mais escravos. Agora vocês são povos de Deus. Eu estou separando vocês para serem uma comunidade de adoradores. E através de vocês eu vou falar à humanidade. Eu vou mostrar a minha glória, a minha graça, o meu amor, a minha salvação através de vocês. Mas eles não entenderam e eles rejeitaram. E foram fazer um bezerro de ouro. E aí isto realmente terminou irritando Deus. E aí então, fica aqui nesse texto uma advertência ao perigo, advertência para ouvir a palavra do Senhor e as promessas do abalo dos céus. Cuidado, diz o texto de Hebreus, não rejeite aquele que vos fala, porque tem consequências da rebelião, assim como teve consequências no Monte Sinai. Nós vamos ter consequências. Porque quando Deus pega os fundamentos da terra e balança, tudo se desestabiliza. E Deus vem falando assim, não é agora. Lembra no Atos, capítulo 16 de Atos? Paulo estava na prisão com Silas. E Deus mandou um terremoto, é o que o texto bíblico diz. Veio um terremoto que abalou, abriu as portas e todo mundo ficou assustado. Deus estava chamando a atenção. E Deus queria salvar um homem. O carcereiro pegou a espada para se matar. E aí Paulo falou, não faz isso, ninguém escapou, todos nós estamos aqui. Ele falou, mas o que eu devo fazer para ser salvo? Porque se alguém fugir, o imperador vai me matar. Eu estou responsável por isso. E aí Paulo fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquele terremoto abalou aquele lugar. Aquele homem pôde ser salvo. Levou Paulo para sua casa, toda a sua família também se converteu, houve batismo e houve salvação. Deus não manda terremoto para destruir, Deus quer falar. Há um profeta, Jonas, que Deus chamou para ele ir a uma nação pregar. E ele então desviou o seu caminho, a sua rota foi para o barco. E foi ao contrário disso. Diz o texto bíblico, Jonas 1,4, que Deus enviou uma tempestade, um vento forte, um hurricane, um furacão, de tal maneira que o barco estava balançando. E aí ele entendeu, opa, parem de jogar as suas cargas, o problema aqui sou eu. Eu entendi que Deus está falando. Podem me jogar, em vez da carga, e ele então é jogado no mar. Deus usa os terremotos, o furacão, Deus usa esses fenômenos. Não devia chamar El Ninho, devia chamar El Shaddai, porque é o poder de Deus que está se manifestando. Nós temos um Brasil, uma sociedade que parou de ouvir Deus, que está brincando com as coisas de Deus. Líderes que estão comercializando a fé. Nós temos uma humanidade que está surda. E Deus vai falar com a humanidade para chamar a atenção. Sabe o que Deus vai fazer? Balançar a terra. É isso que o escritor está dizendo. E ele está dizendo agora, isso pode ser evitado. Não rejeite aquele que fala. Então nós temos todos esses eventos. Olha o impacto.
É interessante que eu já orei que Deus fizesse do brasileiro uma pessoa mais solidária, mais gentil, que os ricos brasileiros fossem mais justos e repartissem o que eles ganham, que não usassem usa para o seu prazer e proteção da sua família, mas que eles não sejam avarentos, injustos, que peguem milhões, que gastem em coisas que não faz sentido. Eu já orei assim. Acho que você também já orou. Irmãos, a televisão está dizendo, tem um sujeito lá, de Santa Catarina, ele é rico, ele colocou os helicópteros dele. Tem pessoas que a gente não sabe, que está distribuindo a riqueza agora, estão sendo solidários, eles estão ouvindo a voz de Deus, mas por que não fizeram antes desse abalo todo? Poderiam distribuir, talvez construir uma parede ali para prevenir isso, porque isso tudo estava mais ou menos previsto. Olha, irmãos, quando Deus fala, quando Deus age, aí as pessoas, começam a ouvir. Que bonito que está sendo os brasileiros, até aqui no sul da Flórida. Hoje mesmo acabei de receber a solidariedade, o amor. Por que a gente não faz isso de forma normal? Porque a Bíblia nos disse para nós socorrermos os pobres, para nós estendermos a mão para o necessitado. Porque nós vamos esperar vir uma ação dessa natureza, que a gente não sabe quando vai acabar. Essas visões, essas imagens que nós estamos vendo na televisão, para poder dizer, puxa, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Por que eu e você vamos esperar sermos sacudidos por Deus? Deus está nos chamando a atenção, irmãos. E nesta manhã, não rejeite aquele que vos fala. Abra o seu ouvido para entender o que Deus está falando para você. Eu fico pensando como pastor, esse malabarismo que a gente tem que fazer. Olha, vai ter culto, a gente faz vídeo, manda aviso, passa o WhatsApp. Nós estamos tão ocupados conosco mesmos. Nós estamos escolhendo que igreja queremos ir, se tem um pastor famoso, se tem uma música boa, quem é que vai liderar, para escolher uma igreja. Deus disse, Deus nos salvou e Deus nos deu dons para nós servirmos, não importa onde. Eu fui servir na China, não tinha nem igreja. Deus falou, você tem que começar uma igreja aqui. E Deus começou a operar, irmãos. Hoje passam mais de 9.000 pessoas. Aquela igreja começou em casa com 4 pessoas. Nós não tínhamos nem templo, mas nos encontramos para amar o Senhor. E lá na China, anualmente, vem um hurricane derrubando tudo. E eles sabem disso. Não é o El Ninho, é o El Shaddai tentando chamar nossa atenção. Nós moramos num país... Nós morávamos no 12º andar. E lá tem terremoto. Em 98 deu um terremoto que assolou o país. Taiwan. E nós tínhamos um gato. E eu me lembro desse gato. Porque às vezes balança. Quando o terremoto começa, o prédio começa a balançar assim. E a gente estava aqui assim, olhava, viu? E a gente parava dentro de casa. Mas o nosso gato saía correndo. Para cá, para lá, e vinha e parava diante de nós, ficava olhando para nós. E eu falava, olha, ele falou, e aí, nós não vamos orar não? O negócio está pegando. O gato, chama a atenção de todos, irmãos, esses eventos. Não rejeita aquele que fala. Não espere vir um furacão na sua vida, um desastre na sua vida, para você dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Irmãos, esse texto mostra o El Shaddai. E ele diz assim que também tem uma cidade de Sião, onde ali tem um sangue aspergido, mais forte que o de Abel. O sangue de Abel clamou a Deus, mas ele pedia justiça. Era sangue de morte. Aqui o escritor está dizendo que o sangue de Jesus, esse mediador, o sangue dele não clama justiça, ele é a justiça. Ele nos perdoou. E ele faz a palavra grega que aparece ali, diz assim, que sejamos ousados para entrar na cidade de Sião, onde os primogênitos estão juntos para celebrar e adorar o Senhor. Porque nós somos aspergidos. Ele também faz a menção da palavra aspergido, quando os
israelitas estavam no Egito e eles aspergiram o sangue nos umbrais das portas para saírem do Egito. Ele disse: esse sangue foi aspergido, nós já saímos do Egito. Essa vida velha, essa vida de orgulho, essa vida de fofoca, essa vida de crítica, essa vida de individualidade, de promoção de pequenos grupos ou panelas dentro da igreja, isso é da carne, isso é lá do Egito. Larga para trás, há uma vida nova. Nós somos aspergidos pelo sangue do Cordeiro e nós podemos entrar em Sião e cantar e celebrar o Senhor, que nós fomos perdoados. E agora nós temos que ir lá para o Rio Grande do Sul, ou qualquer outro lugar do mundo, ou aqui mesmo, quando vem aqui o El Ninho na Flórida, dizer não é o El Ninho, é o El Shaddai nos falando. E essa é a mensagem, nós, arrependei-vos. E o escritor vai dizer: o nosso Deus é um fogo consumidor, não destruidor. Sabe o que ele destrói? Destrói o meu pecado, as malignidades que eu tenho no coração. Antes não podia tocar no monte. Na cidade de Sião você pode entrar, não só tocar. Só Moisés pôde falar face a face com Deus. Na cidade de Sião, irmãos, o véu do templo se rasgou e nós podemos entrar no lugar santo dos santos. Um comentarista disse que é como crianças que entram no lugar e fazer festa no arraial do céu, na presença do Deus Santo e Poderoso, do El Shaddai. Ele é El Shaddai, porque Ele não só balança o universo, mas Ele tem poder para nos perdoar e nos purificar de toda a maldade. Por isso, todos os dias, cada manhã, irmãos, nós podemos recomeçar. Porque o El Shaddai tem uma misericórdia que se renova toda manhã. Todo dia nós podemos recomeçar. Esse é o perdão que o sangue da aspersão nos dá. Eu e você estamos perdoados. Irmãos, eu espero que você diante do espetáculo da cruz, você pare de rejeitar aquele que te fala. E que a sua vida não precise chegar nesse ponto de ser impactado por um El Ninho, por um hurricane, por um furacão, por um terremoto. Vamos ouvir Deus. Não rejeite aquele que te fala. E Ele fala de uma forma mansa, suave. Ele está te chamando: filho meu, dá-me o teu coração. Não endurece. Aquele povo endureceu o coração, pôs a mão no ouvido: eu não quero ouvir Deus. E eles foram destruídos. Ali mesmo, quando Moisés volta e ele apresenta os 10 mandamentos, há um terremoto, a terra abre e consome aquelas pessoas. Deus não queria isso. Não é a vontade de Deus. Deus queria estar no meio deles. Eles que falaram não. É como hoje a humanidade. Como é que nós temos esse absurdo de um momento em que pessoas estão morrendo, nós estamos lá pulando, assistindo show de pornografia. Quando crianças, eu vi um menino que falou: fiquei 3 dias na árvore. Foi a segunda árvore, ele contando a história dele, que estava o vovô, a vovó e ele. E a casa começou a cair, eles conseguiram manejar e chegar numa árvore. Mas a água foi subindo e a árvore rompeu. E o vô segurou na mão da vovó e dele, mas ela escapou e se foi. E ele conseguiu manejar e eles seguraram em outra árvore. E eles ficaram 3 dias e 3 noites e se salvaram. A vovó foi embora. Como, irmãos? Eu que amo o Senhor e conheço Deus que promove vida, vou ficar diante de uma situação dessa olhando para isso? E tem gente ainda que culpa: onde está Deus? Não, a pergunta: onde está Deus? Está errado. Deus está onde nós colocamos. Tem gente que brinca com Deus, zomba de Deus, não ouve Deus, rejeita Deus. E deixa Deus por último, como Sansão.
Não deixe Deus para os últimos segundos da sua vida. Deus está falando conosco hoje, Deus está te chamando hoje. Ouça Deus.